Chegamos ao último sábado do trimestre e a nossa lição do trimestre percorreu um tema importante para o contexto do tempo em que vivemos, que é a questão do provados pelo fogo, não porque esse tema não seja importante em outras épocas, mas especificamente na época em que nós vivemos, o fim da história do mundo, o percurso final da história do mundo, a intensidade com que o conflito se manifesta, a luta do bem contra o mal, ela se amplia de forma bastante considerável, bastante marcante no nosso tempo e com tendências de ampliação. Daí a pertinência da lição dessa semana, a gente entender o contexto das provações nas diversas dimensões em que se apresenta o desenho. A gente começou, e aí uma revisão rápida da lição do trimestre, vale a pena a gente olhar os blocos que eu venho, de alguma forma, pontuando nas últimas revisões que temos da lição. Se você abrir a página inicial da lição, lá no índice, a gente vai percorrendo juntos o desenho. A primeira das lições do trimestre dá conta da questão do crisol do pastor, e ali a gente começa os conceitos a respeito do crisol. E na figura do pastor, que é apresentada logo na primeira lição, a gente tem algumas questões importantes levantadas aqui. Uma delas, nessa revisão do Salmo 23, é a gente perceber a função do pastor, a maneira como o pastor age para com as ovelhas e a forma como as ovelhas reagem à ação do pastor. E aprendemos ali na lição número 1 algumas coisas importantes a respeito disso. Uma delas é que as ovelhas não raras vezes se desorientam e às vezes se perdem do rebanho, se perdem do pastor e entram em algum tipo de conflito. E o pastor busca, resgata a ovelha, se ela ainda tem possibilidade de resgate, traz de volta essa ovelha, e normalmente isso acontece com ovelhas mais jovens, com ovelhas mais novas, e numa atitude extrema, o pastor quebra as pernas da ovelha, quebra uma pata da ovelha para que ela se torne dependente do pastor. E curiosamente, a partir daquele momento, a ovelha vai caminhar nas costas do pastor, por todo lugar que ele for, e aprender a estar junto dele. Ele vai ter que alimentá-la na mão, vai ter que dar água para ela, e ela vai ficar durante um tempo nessas condições, e o pastor, consequentemente, um tempo na dependência dessa ovelha, até que ela aprenda. E dali para frente, ela se torna uma ovelha próxima ao pastor. Aprendemos também a questão de que o pastor nos leva a lugares mais adequados para o pasto e para o descanso e para a água, lugar onde a água não seja parada demais, porque a ovelha tem medo do seu próprio reflexo, ou não seja revolta demais, porque ela se assusta com qualquer barulho. O lugar onde um ribeiro corre de forma tranquila e ela pode beber água limpa, mas sem o susto, nas duas condições. Só que para chegar nesses lugares, não raras vezes o pastor nos leva por caminhos que são perigosos. E do lado desse caminho há perigos. O vale da sombra da morte é o lugar por onde a gente passa para chegar nesse lugar tranquilo. Porém, o pastor não nos leva para lugares de morte ou lugares com perigo extremo, ele nos leva a lugares onde a sombra da morte nos assusta ou eventualmente nos provoca medo. Mas porque o pastor está junto, as ovelhas seguem e não tem medo. Dentro dessa condição, a gente aprendeu que andar pelo mundo em que estamos é viver à sombra da morte, porque o mundo em que estamos oferta riscos, o mundo em que estamos tem problemas, o mundo em que estamos traz uma série de dificuldades para nós. Porém, o pastor vai junto para que nós sejamos protegidos enquanto passamos pelo vale da sombra da morte e cheguemos ao lugar de descanso. E esse é o contexto da lição número 1, nas linhas gerais do que aprendemos ali, estudando o crisol a partir da figura do pastor, a partir da visão do pastor. Se a gente segue, a lição número 2 foi apresentar vários tipos de crisóis da vida, e aí aprendemos que a vida nos oferta várias situações distintas, situações de surpresa, coisas que não estavam previstas, afinal de contas, nós não temos a percepção do futuro. Nesse contexto de viver num mundo de pecado, existem crisóis impostos por Satanás no processo do pecado, existem crisóis resultantes das nossas ações em relação ao pecado, a nossa sedição ao pecado, mas também existem crisóis
permitidos por Deus para nossa purificação, que são as chamadas provações. E a partir delas aprendemos e nos desenvolvemos. Ou seja, na dimensão do crisol existem questões ligadas à ação direta de Deus e à ação direta de Satanás e à ação direta nossa frente às decisões e processos que tomamos dia a dia. Esses crisóis podem ser mais intensos ou menos intensos de acordo com a nossa postura diante de cada um deles e a nossa postura diante das orientações de Deus ou das tentações de Satanás. Quanto mais cedemos às tentações de Satanás, mais sofremos as condições dos crisóis resultantes do pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais intensamente sentimos os crisóis da aprovação, que nos levam à maturação, nos levam ao desenvolvimento, nos levam à melhoria das nossas condições na relação com Deus. Ou seja, uma certeza a gente tem: não existe vida sem crisol. Uma certeza clara está presente no mundo de pecado. Viver no mundo de pecado é enfrentar o crisol. Seja ele resultante das ações do pecado ou das ações de Satanás, seja ele resultante da provação, no sentido de que estar com Deus é lançar-se a um momento de conflito, a um momento de batalha, e na batalha existem crisóis. Batalha não é um lugar de sossego, batalha não é um lugar de berço esplêndido e tranquilidade, embora possa ser um lugar de paz. E aqui se estabelece uma contradição importante nesse desenho, nessa forma como o pecado nos traz presos a uma condição. A lição número 3 vai trazer essa discussão, que é a lição que trata da gaiola, e ali na gaiola aprendemos algumas coisas importantes. A expressão gaiola tem a ver com o processo de um pássaro preso, e dentro dessa condição a gente viu vários aspectos dessa prisão em que estamos. Estamos no caminho, na busca por uma terra prometida, pela terra de paz, pela vida eterna. Porém, enquanto não chegamos lá, estamos aprisionados nesse mundo. E vivendo aprisionados nesse mundo, ou a gente entende a forma como esse mundo age, a maneira como esse mundo reage às ações de Deus e às de Satanás. Se a gente não entende isso, muito provavelmente a nossa vida vai ser uma vida de oscilações, tentando encontrar razões para as coisas. Vimos que durante o processo da jornada para Canaã existe um deserto, deserto esse do qual a gente não consegue se livrar, do qual a gente não consegue sair até que chegue à terra prometida. E, portanto, viver no deserto é viver também na dependência de um Deus que nos acolhe. E a gaiola pode ter dois sentidos. Ela pode ter a percepção da prisão, mas ela também pode ter a percepção da proteção. A perspectiva de uma ou outra forma de observar depende da reação que temos aos convites de Deus e a maneira como Deus nos protege. E é isso que fomos aprendendo ao perceber como o conflito no deserto funciona, ao perceber como o processo desse caminho até Canaã funciona, e principalmente ao entender que o fim dessa história é a redenção e não o meio dela. Ou seja, a redenção não acontece aqui, a redenção acontece quando chegarmos ao fim da estrada. Aqui o que a gente tem é a certeza de que Deus estará conosco, não importa o tamanho das tribulações, o tamanho das dificuldades ou o tamanho da prova. E nesse contexto de entender o tamanho da prova, a lição número 4 nos provocou a olhar a face do ourives, ou seja, a entender quem é este que está por trás deste processo de purificação. E também compreender que o ouro, quanto mais queima, mais puro fica. Em contrapartida, eu posso destruir o ouro caso o ouro não aceite a condição de ser purificado. E essa é uma das razões pelas quais lá no processo do ourives a gente percebe a possibilidade do enxofre junto com o fogo, destruindo o ouro. Porém, a intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é colocar cada vez mais calor nesse processo do crisol, para que a gente vá se tornando cada vez mais semelhante à imagem de Deus que foi protocolada no início da criação. Aliás, criação essa que a gente vai ser chamado a atenção a observar logo na introdução da lição do próximo trimestre, na provocação do pecado contra essa imagem, contra a criação de Deus e deturpando aquilo que Deus fez.
Vimos que o fogo que nos refina, ele usa de elementos da fé para que essa purificação aconteça. Também aprendemos, a partir de exemplos nessas lições, o que aconteceu com pessoas que viveram antes de nós, inclusive Cristo, que fecha a lição do trimestre com o maior de todos os crisóis, que foi aquele enfrentado por ele. Também aprendemos que o crisol desenvolve a nossa percepção de caráter, desenvolve a nossa condição para estarmos aptos ao desenho do céu, no sentido de a decisão do céu, a decisão de estar em Canaã, implica que a gente aprecie estar lá. E por isso o crisol também é uma parte importante do desenvolvimento, porque ele nos permite entender, compreender a vontade de Deus e decidir se estamos de acordo com ela ou não. Deus nos permite a liberdade, e essa liberdade dá a condição plena de escolhermos se queremos o céu ou se não queremos estar lá. Deus não quer ninguém à força e não quer levar ninguém para lá que vá viver descontente o resto da eternidade, porque isso não faz sentido. Na lição número 5, fomos chamados a atenção a perceber o crisol no seu nível máximo. E o melhor exemplo que a gente poderia ter no sentido humano foi o exemplo de Abraão, na condição de provar esse crisol no nível máximo. Mas também observamos o crisol a partir daquilo que é a ação de Deus na tentativa da conversão, na experiência de Oséias com o povo de Israel, na rebeldia do povo de Israel em responder aos apelos de Deus. E vimos também que um dos paradigmas da sobrevivência no crisol é a questão da adoração. E Jó foi o exemplo usado naquela lição para a gente compreender o sentido da adoração em meio ao sofrimento. E a expressão de Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei, a expressão de resposta de fé que Jó manifestou em meio ao sofrimento, reconhecendo que, mesmo sem entender, mesmo sem as respostas, Deus não desamparava Jó, e mais que isso, Deus não tinha obrigações para com Jó. Afinal de contas, Jó era um simples pecador. Mesmo ele não entendendo como a cena do outro lado se desenrolava e que Deus ansiava pelo momento em que o sofrimento de Jó terminasse, Jó reconhece que estar nas mãos de Deus pode implicar em calor extremo. E se isso ocorrer, ele continua lá, ele continua confiando, ele sabe que o Redentor dele permanece vivo. Na condição de olhar para a nossa situação e a nossa época, pensando naquilo que vem pela frente, enquanto processo final da profecia, também é importante a gente perceber essa questão, compreender essa questão de que o calor extremo nos conduz nessa direção de proximidade com Deus e que vamos passar por isso se estivermos vivos por ocasião dos eventos últimos da história. E essa compreensão, ela é importante, principalmente para a gente entender que não vai estar sozinho. A angústia que vem pela frente, seja a angústia prévia no sentido das perseguições e das acusações espúrias que acontecerão pós-proclamação do modelo hegemônico e de autoridade da besta, prevista em Apocalipse, ou do poder medieval outra vez, entender que isso vai nos levar a um processo extremo de dificuldades, mas também entender que depois disso vem uma angústia, que é uma angústia interna, que nos consome como consumiu Cristo no seu processo de embate com o pecado. Essas condições de angústia necessitam de um processo de preparo, e daí vem o calor extremo do crisol como forma de nos preparar para isso. Também vimos na lição número 6 que, enquanto estivermos no mundo, haverá conflito e devemos fazer parte disso, lutando com todas as forças. E essa luta implica em uma questão conceitual da verdade, implica em uma ação diretiva na compreensão da verdade e da proclamação da verdade. E essa é uma obra de um processo de junção divino-humano a partir da rendição ao Espírito Santo e do empoderamento do Espírito Santo no desenvolvimento da missão. Ou seja, nos desenvolvemos quanto mais tempo passamos trabalhando na missão, nos desenvolvemos quanto mais tempo permanecemos ligados a Deus e submetidos à vontade dele, o que desenvolve em nós
a disciplina, a perseverança e vários aspectos importantes que serão essenciais para a última fase da história. Também aprendemos que estar com Deus envolve um compromisso, e esse compromisso tem uma questão expressiva na qualificação do compromisso, que é um compromisso radical. Ou seja, Deus não nos pede uma conversão pela metade, não nos pede uma aproximação que seja superficial, ou nos rendemos plenamente a Deus ou não pertencemos a Ele. E esse pertencimento nos leva à condição de entrega plena, e essa entrega plena nos permite continuar a caminhada com a perseverança necessária e com o processo de poder necessário para que as coisas aconteçam da forma como Deus planejou. Dentro dessa estrutura, a gente ainda foi observando que elementos importantes se faziam necessários para que o crisol fosse suportável. E aí as lições 7 e 8 se juntam numa discussão importante, que é a discussão da esperança como forma de não haver perda de perspectiva ou não haver confusão na compreensão das coisas que acontecem. Romanos traz isso de forma muito clara no capítulo 5. Uma vez justificados, recuperada a paz com Deus, começa a tribulação a partir do momento em que Satanás, percebendo que nós estamos com Deus, vai tentar por todas as forças e modos diferentes nos tirar dessa condição. E isso provoca um conflito. Todas as vezes que nos lançamos para a missão, estamos, de alguma forma, diminuindo o campo de ação de Satanás e ele não fica contente com isso. Portanto, é importante e necessário compreender que a justiça que nos traz paz com Deus nos traz inimizade com Satanás. Não existe tempo fácil aqui. Estar com Deus é ter um inimigo. Estar com Satanás é ser inimigo de Deus. Portanto, de qualquer dos lados do conflito haverá uma dificuldade imposta pela condição da guerra. Óbvio que é sempre mais interessante estar do lado de quem já venceu a guerra. Mesmo que isso fosse uma decisão pura e simplesmente racional, já seria uma decisão útil. Agora, descobrir quem é este que venceu a guerra, entendê-lo e aceitá-lo produz uma paz que excede todo o entendimento. E é isso que aprendemos a partir da visão da paz promovida no texto de Romanos. O resultado desse processo de conflito é que a gente vai desenvolvendo skills, vai desenvolvendo habilidades dentro desse processo. E essas habilidades implicam em condições de fortalecimento para embates cada vez maiores. E essa é a parte importante do trilhar o caminho desta paz. Ou seja, isso produzirá perseverança, isso produzirá tenacidade, produzirá paciência e resultará no fortalecimento da esperança, e a esperança não confunde. E o interessante é que essa esperança é manifesta em nós a partir do amor implantado no coração. E isso nos permite uma perspectiva, uma compreensão mais ampla do conflito, porque a gente consegue enxergar os bastidores do conflito, consegue enxergar como esse conflito já foi resolvido e, principalmente, entender que a vitória já foi conquistada, não é algo a ser conquistado. A vitória já foi posta quando Cristo sai do processo da morte e encontra a vida outra vez na ressurreição. Portanto, todo aquele que olha para Cristo, entende a razão da sua morte e aceita o sacrifício feito, passa pelo momento seguinte, que é o momento da ressurreição, e entende a vitória. Não há mais possibilidade da morte nos vencer. Embora a morte ainda nos alcance na condição humana, na condição em que estamos, ela não é definitiva. A ressurreição já foi provida e a vida eterna já foi concedida, já foi ganha como legado pleno, legado perpétuo. E na lição 8 aprendemos que enxergamos todas essas coisas a partir da fé. É a fé que nos justifica e é a fé que nos permite ver. E a partir do desenvolvimento e do fortalecimento dessa fé, a gente consegue divisar aquilo que ninguém está vendo. A gente consegue ver o fim desde o princípio, a partir da perspectiva da profecia, a gente consegue enxergar a ação de Deus nos mínimos detalhes da vida, e isso torna a vida uma vida leve.
mesmo no meio do crisol. Não no sentido de que a vida é leviana, mas no sentido de que a paz torna todas essas coisas leve. E é exatamente por isso, por essa condição que é despertada pela fé, desenvolvida pela fé, que a gente pode ir para a parte prática de quem viveu o crisol, que foram as lições de número 9, 10, 11 e 12, onde a gente viu 4 aspectos diferentes de prática. O primeiro desses aspectos, manifestos lá na lição 9, é o cristão que vive em paz, o cristão que encontra Deus, louva esse Deus. O cristão que vive em paz vive pela rua assobiando, no sentido não de ser um sujeito desconectado do mundo, mas de ser um sujeito que, vendo o mundo, entende quem está por trás de todas as cenas e aonde a sua esperança se deposita. Ou seja, ele vê para além das dificuldades e por isso louva. E por isso ele também é um extraterrestre, ele é um sujeito sem vínculo com este mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. Vive no mundo, mas não pertence ao mundo. E por isso a sua vida corre de maneira mais leve, mesmo em meio à tribulação. Como eu disse, isso não quer dizer que não se sente o impacto da tribulação, não quer dizer que o cristão é um sujeito alienado. Não, ele é um sujeito consciente do mundo, sente o impacto e as pressões do mundo, mas quando essas pressões estão para sufocá-lo, ele levanta o pescoço e se lembra que existe acima de tudo um Deus, e nesse momento ele louva, apesar da dificuldade, apesar da tribulação. E é por isso que o texto de Paulo faz algum sentido. Em tudo, dai graças. E a razão para isso é porque a gente sabe quem nos fortalece. Não é porque a gente não sente o sofrimento, nem porque a gente seja alienado, e nem porque a gente agradece pelo sofrimento. A gente agradece porque no sofrimento existe saída, no sofrimento existe paz, no sofrimento a gente encontra Deus. E por isso a gente agradece. A gente não agradece por causa do sofrimento, porque isso seria insano. A gente agradece pela libertação do sofrimento. Aprendemos a mansidão, que é a perseverança e a paciência de aguardar as cenas no sentido do conflito, entender que no meio do conflito é necessário dar um passo atrás para que se responda adequadamente ao conflito. Caso contrário, a nossa guerra se torna uma guerra de assintes, uma guerra de fato, de lançar a mão às armas e lutar com as próprias armas. E aprendemos na lição da mansidão que essa não é a postura do cristão. A postura do cristão é a postura de um certo recuo, não porque o cristão não enfrenta o mal ou não enfrenta os problemas, mas ele recua para não enfrentar com as mesmas armas. Portanto, sim, há um enfrentamento, há uma postura firme na verdade. Cristo manifestou isso várias vezes durante o seu ministério. Os apóstolos manifestaram essa firmeza várias vezes durante o seu ministério. Ou seja, a firmeza a favor da verdade é uma característica do cristão. Porém, uma coisa é a firmeza, a outra coisa é o ataque gratuito. Uma coisa é a firmeza na verdade, a outra coisa é a arrogância nessa mesma verdade. Uma coisa é a defesa da verdade no sentido da vivência dela e de uma postura adequada de quem confirma a verdade. A outra coisa é ser agressivo num mundo de agressores. Portanto, a mansidão é uma característica manifesta daquele que desenvolveu a esperança e a fé por entender que as coisas seguem num rumo e num tempo que são de Deus, que é uma outra lição que também tivemos dessa questão do processo do crisol. O crisol nos faz entender a dimensão do tempo e a gente aprende a esperar em Deus. Portanto, a esperança da nova terra nos faz aprender a esperar aqui. E é a lição que exaltou a longanimidade como uma parceira da mansidão e da perseverança. Nesse contexto de entender o tempo de Deus, entender o tempo das coisas, entender que o tempo de Deus não é o nosso, entender que o tempo das outras pessoas não é o mesmo que o nosso, faz parte deste processo que nos fortalece a mansidão. A compreensão do tempo produz essa mansidão. E, portanto, entendemos o contexto do mundo em que vivemos. A última dessas lições, que foi a lição da semana passada, apontou para a missão, ou seja, a gente entender que no processo da missão é necessário morrer como semente. Ou seja,
a nossa morte, não no sentido físico, a nossa morte no sentido da morte do eu, a nossa morte no sentido do reconhecimento de que somos indignos, do reconhecimento de que somos pecadores e a aceitação daquilo que Deus faz em nós, por nós e conosco, nos leva à resignação, à resiliência da missão e à submissão para esse processo da missão. E é isso que aprendemos na semana passada, quando estudamos sobre o morrer da semente. E vimos vários exemplos de pessoas que viveram essa condição e pessoas que rejeitaram essa condição. O principal contraste da lição da semana passada estava entre Samuel e os filhos de Eli e o próprio sacerdote Eli, e aprendemos na condição desses três personagens, desses três conjuntos de personagens, qual é a nossa postura diante dos pedidos e provocações de Deus em relação à missão. E aí chegamos na lição de hoje, que é o fechamento com chave de ouro de toda a questão do crisol, que é o crisol de Cristo. Quando a gente observa o crisol de Cristo, a primeira referência importante é entender que o crisol de Cristo se faz em múltiplas dimensões. Cristo passou pelo crisol em todas as possibilidades humanas, do nascimento à morte. Não houve um dia na vida de Cristo em que algum aspecto do crisol não o assolasse de forma direta, seja na forma de preparo durante os 30 anos que antecederam o ministério, seja na forma executiva da missão e no conflito direto, quando ele se lança ao ministério, seja na parte última, quando ele enfrenta o mais rigoroso dos crisóis, que é o processo da cisão com Deus e do juízo sobre o pecado, sendo ele inocente. Toda essa estrutura, e ainda somada com o crisol físico, que é o crisol do martírio, todos os elementos possíveis de crisol, Jesus vivenciou, exceto um. O único crisol que Jesus não vivencia é o crisol que acontece de dentro para fora. Esse Jesus não vivencia porque ele não é pecador. Portanto, ele não vivencia nenhum crisol por ele mesmo provocado, embora ele experimente o crisol do pecado, porque se fez pecado por nós. Portanto, Jesus vivenciou tudo aquilo que era possível separado do pecado na estrutura do crisol. Daí o fato de que ninguém compreenda melhor tudo aquilo que sofremos do que o próprio Cristo, que vivenciou todas essas coisas. E é isso que a lição dessa semana nos trouxe com toda a precisão no observar todos os desenhos que envolveram Cristo. A primeira coisa importante da lição dessa semana foi um olhar lá para a infância de Jesus, um período com pouca descrição, com poucos eventos, com poucas abordagens, mas com algumas referências importantes para a gente entender o que de fato ocorreu na infância de Jesus, alguém que deveria ter nascido para ser o rei de Israel e que sofre uma condição bem distinta dessa. Jesus nasce nas piores condições possíveis ali, dentro do contexto do mundo hebreu. Ele nasce numa família pobre, nasce numa condição de exclusão, ele está dentro de um ambiente inóspito, nasce numa estrebaria, é colocado num berço, numa manjedoura, ou seja, num coxo de alimentação de animais, porque não há ninguém com a capacidade ou com a condição de poder recebê-lo em casa na cidade de Davi. O filho de Davi não é recebido na cidade de Davi. O rei do universo não tem uma casa em que ele encontre hospedagem para poder nascer. E eu fico imaginando se as pessoas de Belém, porque a gente não sabe quem de Belém vai ser salvo e quem não vai, mas eu fico imaginando no fim da história as pessoas que estavam em Belém naquela noite específica do nascimento de Jesus, estando do lado dos ímpios, vendo a cena de que Jesus nasceu, eles estavam na cidade, tinham a oportunidade de recebê-lo e não deram conta. E um outro aspecto interessante é observar as pessoas que, vivendo em Belém, foram salvas por acreditar em Cristo e se lembrarem disso dentro da sua condição de salvação. E o privilégio que tinham disponível à frente e não usaram, não se utilizaram desse privilégio.
e ainda assim foram resgatados por esse mesmo Cristo. E um misto de alegria e tristeza, enquanto o pecado ainda reside na estrutura universal, porque ainda existirá pecado, se mescla com o desenvolvimento naquele processo do milênio, em que eles, olhando para as condições dos ímpios, entendem em si mesmos toda a condição que envolveu o pecado. E embora o pecado já não os assole mais, estão salvos, felizes porque foram redimidos, mas essa estrutura ainda persiste na capacidade de pensar e entender. Estivemos lá e não fizemos isso. Imagina essa história podendo ser contada por toda a eternidade. E essa é uma das coisas importantes do crisol. Deus não apaga a nossa memória e nem a nossa vivência. E embora a tristeza não nos assole no sentido de um vitimismo ou de um sentido de remoer tristeza, a percepção de que poderíamos ter feito diferente vai nos acompanhar pela eternidade. E essa é uma das razões pelas quais o pecado não se levanta de novo. Porque tanto em nós ele não tem mais espaço, quanto nos outros ele não terá espaço quando as histórias da nossa insanidade no tempo de pecado puderem ainda continuar sendo contadas pela eternidade. Dentro do processo do que Cristo passa no seu desenvolvimento enquanto criança, essas coisas foram importantes. Porque lá na frente, quando Jesus vai dizer o filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça, isso não é uma retórica barata de alguém que está tentando impressionar as pessoas. Não, isso é a história de Jesus ao longo do tempo, porque foi assim que ele nasceu. Quando foram ofertar para a apresentação de Jesus no templo, a oferta dos pobres, que é aquela oferta dos que não tinham um cordeiro, a oferta de Levíticos 12:8, é a que é apresentada, um par de rolinhas, que muito provavelmente foi pego com uma arapuca em algum canto do terreno próximo à casa de Jesus. E é isso que eles tinham para oferecer, um par de rolinhas, dentro da condição do rei do universo. Tudo isso faz parte desse contexto inicial de Jesus. E se a gente lembrar, as únicas pessoas que reconhecem Jesus não vêm do seu povo. Embora os pastores fizessem parte do povo de Israel, eles foram chamados pelos anjos. Mas os que de fato reconheceram voluntariamente Jesus foram os magos, que nem da nação israelita eram. Viajaram um mundo para encontrar Jesus e lhe trazer presentes, coisa que os que estavam em Belém sequer fizeram. Se a gente olha essa condição toda, e Jesus ainda vai ter que fugir da morte na perseguição de Herodes, ir para o Egito, uma terra que não é sua, a terra que simboliza o pecado, o paganismo e o ateísmo na profecia apocalíptica. É para lá que Jesus foge. E quando retorna, vai viver em Nazaré, o pior dos lugares que alguém poderia escolher para viver no contexto israelita. É lá que Jesus cresce, sendo acusado, sendo xingado por colegas ou por pessoas na região como um filho bastardo. Essas condições eram condições inóspitas para o crescimento de Jesus e é ali que ele se desenvolve. Ou seja, acontece na infância de Jesus algo que nem na nossa ocorre. E o pior de tudo isso é imaginar a condição interna de Jesus, porque ele sem pecado, sendo cercado de pecadores, tentando entender na condição humana o que está acontecendo, tem que viver com esse conflito, que é um conflito diferente do nosso. Porque o nosso é natural compreender o pecado e viver o pecado. Nós vivemos dentro dessa condição desde que nascemos. Jesus não. Tudo era contrastante para ele o tempo todo. As falas, as reações, o jeito de ser, tudo isso contrastava com o seu caráter. E é a única pessoa, depois de Adão, que vivencia isso. Ter a dimensão do que é não ter pecado. Todos os demais seres humanos, como descreve Paulo, vivem a condição do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e é uma condição sine qua non, é uma condição inalterável para todos nós. Diferente das discussões de pecado original, que estão prevalentes aí na teologia medieval, mas há o pecado residente em nós no sentido de condição e no sentido de tendência e, consequentemente, no sentido de prática, desde pequenos. O que não havia em Jesus.
Imagina o que é viver essa condição, esse processo de conflito contínuo, essa condição de pressão o tempo inteiro, de dentro para fora, para não pecar, mas vendo o pecado a todo momento. Se a gente olhar a sequência da história de Jesus, quando aparece então a parte mais robusta das descrições, que é o ministério de Jesus, o tempo inteiro ele tem gente no calcanhar. Os principais que deveriam estar levando Jesus no colo para todos os lados eram os que ficavam literalmente beliscando o calcanhar de Jesus o tempo inteiro. Numa dessas expressões, lá em Mateus 12, que foi o texto que a gente olhou durante a semana, Jesus é acusado de expulsar demônios a partir de Beelzebu. Se a gente olha Jesus entrando na sinagoga e vivenciando com os seus pares as escrituras, o que acontece ali? Quando ele diz que hoje se cumpriu o que está naquela profecia e quando ele é contestado a respeito do que quer dizer e ele diz que um profeta não é bem recebido na sua própria terra, as pessoas arrastam literalmente Jesus para o alto de uma montanha e querem jogar Jesus para baixo. Felizmente o poder de Deus se manifesta ali, Jesus atravessa entre essas pessoas e se liberta delas e elas nem se dão conta disso. Quando se dão conta, cadê Jesus? Sumiu da gente. Se a gente olhar o episódio de Jesus com a mulher adúltera e as formas, as artimanhas provocadas pelos principais da lei e da condição religiosa israelita, trazendo uma mulher adúltera apanhada em flagrante adultério. E a contradição manifesta ali, flagrante adultério com uma pessoa sozinha. Cadê o outro? Não existe adultério sozinho? Porque só um foi trazido para ser apedrejado e não o outro. E se a gente ainda olha algumas coisas da tradição, Maurice Venden traz isso em um dos seus textos, pensar que Simeão é o sujeito por trás dessa história, um parente de Maria, tudo isso junto, né, todas essas coisas misturadas na história, colocadas como formas de levar Jesus a um desenho de queda. E era o tempo inteiro sendo provocado nisso. E caprichosamente Jesus se rendia ao Espírito. E aqui tem uma lição fantástica nessa história. Qual é a forma que permitiu, qual a condição que permitiu Jesus sair ileso de tudo isso? A razão é, ele dependia do Espírito Santo para cada coisa que fazia. E neste sentido, nós podemos nos assemelhar a Cristo. Ou seja, é possível a gente depender do Espírito e em todas as coisas da vida buscar o processo da resposta de Deus antes da ação. Esse é o sentido da frase de Paulo, orai sem cessar. E se fazemos isso, ou seja, se praticamos esse processo do orar sem cessar, a resultante disso é uma vida semelhante à de Cristo, no sentido de poder vencer o pecado em Cristo e não em nós mesmos. E essa é também uma antítese dos modelos de perfeição meramente humanos ou baratos. Ou seja, a rendição completa é o nosso alvo. A nossa busca é essa. Enquanto estamos ligados à videira, é possível a vitória. Enquanto nos desligamos, ainda que seja por um segundo, o pecado toma conta de novo e as ações se apresentam de forma equivocada. Como Jesus não tinha pecado nele mesmo, permanecer ligado ao Espírito e não pecar intensificava o distanciamento de Jesus do pecado numa forma cada vez mais robusta de resistência. Tanto que quando a gente olha o Getsemane, fica nítido isso. Nenhum de nós, na nossa condição, sobreviveria ao que Jesus passou no Getsemane, porque não teríamos as condições plenas para isso. Mas temos as condições plenas para responder a Deus afirmativamente no sangue de Cristo. E essa é a grande provocação do Evangelho para nós. E é essa resposta que Cristo espera de nós. Se a gente olha a sequência disso, ainda tem outros tipos de angústia pelas quais Jesus passa, como, por exemplo, observar as pessoas rejeitando veementemente sua missão. Ele veio para salvá-las e as pessoas estão fugindo dele. A expressão de tristeza de Jesus, quando olha no fim do processo, lá em Mateus 23, Jerusalém, e clama por ela, quantas vezes quis reunir os
teus filhos como a galinha faz com seus pintainhos e vocês não quiseram? Imagina a tristeza de você olhar os seus rejeitando a mensagem, os seus não compreendendo isso. E essa é uma tristeza importante do desenvolvimento do cristianismo, que é o amor, a paixão pelas almas, a paixão pela salvação. E Jesus manifesta isso o tempo inteiro, e isso o angustia. A gente observa na figura do Getsemane, na condição do Getsemane, o limite extremo desse sofrimento, que é quando o pecado vai tomando conta de Cristo e separando o Cristo de seu Pai. E Jesus começa a sentir coisas que nunca havia sentido na vida, que é a ausência completa de Deus. E a ira, a pressão da ira de Deus sobre o pecado. Ou seja, culpa, numa linguagem mais simples. E isso é uma contradição, porque Cristo sente o peso, a pressão da culpa sem ter culpa. Portanto, é um sentimento estranho. Nós sentimos culpa tendo culpa. Cristo sente as sensações da pressão, da culpa, as sensações da ira, sem ter culpa. E isso é uma contradição que não se resolve. E a pressão disso é de tal ordem que Jesus chega a sentir ou até a pensar que o pecado vai separá-lo de Deus definitivamente. Ellen White descreve assim a cena. E essa angústia chega a um limite tal que Lucas vai descrever: Cristo sua sangue, sua gotas de sangue. Ou seja, é uma angústia que não tem precedentes. Essa angústia que leva Jesus à morte, não as demais coisas. Até porque a gente às vezes se esquece, no olhar para a cruz e ver toda a crueldade da cruz, a gente se esquece quem era Jesus. Jesus era um carpinteiro. Carpinteiro não é uma pessoa qualquer, no sentido de estrutura física. Para aguentar o serviço de carpintaria, que é diferente do serviço de marcenaria, que é o serviço mais leve, mais limpo. O serviço de carpintaria é um serviço pesado, é um serviço de carregar toras de madeira em nível natural, de desbastar essas toras na unha, né, na mão, nas ferramentas manuais da época, de formar as estruturas que construíam telhados e casas. Isso é carpintaria. Até porque marcenaria não era exatamente um serviço constante ou bastante evidente nos tempos de Cristo. As pessoas não usavam utensílios como a gente usa aqui, móveis como a gente tem, mas carpintaria, sim. As casas dependiam disso. Era um serviço difícil, era um serviço pesado, que tornou Cristo uma pessoa forte, robusta, para suportar os 3 anos e meio pesados da missão. Uma pessoa normal, sem uma estrutura física muito bem trabalhada, não suportaria a pressão do ministério de Jesus, a pressão física, sem contar a emocional do ministério de Jesus, o esgotamento físico. E, portanto, quando Jesus chega a esse nível máximo de enfrentamento da morte, na crueldade dos açoites, dos pregos, da exaustão física do período de julgamento, a condição física de Jesus permitia isso. Portanto, morrer para Jesus não seria uma condição tão simples, mesmo tendo passado pela cruz. Ele facilmente duraria alguns dias pendurados na cruz, com o porte físico, a condição física que ele tinha, porque morreu tão rápido. Na realidade, a morte de Cristo está provocada por algo interno, não externo. Tanto que os romanos se surpreenderam, como é possível? Não pode estar morto. E vão lá e pegam a lança para testar se ele de fato morreu e sai sangue misturado com água. Essas condições todas de uma explosão interna no sistema circulatório de Jesus, provocando essa condição de morte de Jesus em sequência, é algo interessante de observar no sentido de entender o que estava acontecendo com ele. Portanto, não é retórica quando o texto bíblico diz que ele estava tomado de pavor, repleto ou tomado de angústia, que a alma dele está triste, triste profundamente até a morte. Essa não é uma retórica, não é uma condição da boca para fora, é o que de fato ele enfrenta. Orar na condição do Getsemane, pedir 3 vezes que seja poupado o cálice que está se avizinhando, não é uma condição qualquer, não é retórica. Jesus de fato sofreu e sofreu no nível máximo. E o interessante, sofreu sozinho, sem a resposta de Deus?
sem a ajuda dos amigos, que estavam dormindo. Literalmente sofreu sozinho. E ele só é animado ou só é sustentado pelos anjos quando ele já toma a decisão definitiva. Eu vou, mesmo sem compreender, eu vou, custe o que custar, eu vou cumprir a missão, ainda que eu não consiga divisar o que vem depois. E aqui aparece uma coisa muito clara do Jesus humano. Ele sabia do que iria acontecer, porque as profecias diziam. Ele tinha noção do que vinha pela frente por conta daquilo que estava escrito. Mas a sensação humana é de que não tinha saída. E essa é uma condição contraditória quando a gente pensa que Cristo é Deus. Mas ali é o Cristo plenamente humano que está em ação, com todas as contingências humanas e possibilidades de desistir. Esse é o Cristo que está ali. Nessas condições, ele segue, assume o nosso lugar, ele ocupa aquilo que deveria ter sido feito conosco e vai à cruz. Na condição de crucifixão, na condição de morte, ele ainda tem tempo para se preocupar com os outros. Tem tempo para se preocupar com os soldados, tem tempo para se preocupar com a multidão, tem tempo para se preocupar com a mãe dele, deixando aos cuidados de João. Tem tempo para orar, para interceder pelos outros, para pedir que Deus os perdoe porque não sabem o que estão fazendo, e tem tempo para salvar um sujeito pendurado na cruz do lado dele, mesmo em meio à zombaria do outro ladrão. Esse é o Cristo que está pendurado na cruz, esse é o Cristo que nos salva. Quando a gente observa todas essas cenas, aí a gente entende o que significa o amor de Cristo nos constrange, nos envergonha. Porque nenhum de nós teria a condição de passar por isso, ou teria a ousadia de passar por isso. E ele passou. Como termina isso? Termina com um aprendizado. Se Cristo, na condição de Deus, desce à condição humana e passa por tudo isso, por que é que a gente acharia que conosco seria diferente? Por que que a gente acharia que mereceria algo diferente? E é isso que a gente aprende a partir do relato dos apóstolos na sua missão. Os textos que foram trazidos para a gente como reflexão, de Atos, de Filipenses, de Timóteo, nos dão conta disso. Nós nos desenvolvemos e temos o privilégio de passar por muitas das tribulações que Cristo passou, mas não todas. Nós temos o privilégio de que nos é concedido isso. E a partir disso, a gente desenvolve a fé. E não apenas acreditar. Nós temos o privilégio de viver a vida de Cristo enquanto piedade, enquanto apresentação de bondade, embora não tenhamos que passar por tudo que Cristo passou. Mas uma parte disso temos o privilégio de passar. Mas onde está o privilégio? Sofrer é privilégio? Não, o privilégio não é sofrer. O privilégio é entender. O privilégio não é a dor. O privilégio é a compreensão que vem depois disso. O privilégio não é o processo da mazela, da dificuldade. O privilégio é entender que Deus retém parte do sofrimento e não nos deixa sofrer o que Cristo sofreu, pela sua misericórdia. Esse é o privilégio. O privilégio é descobrir isso, que por mais que a gente tenha sofrimento, não chega nem perto do dele, porque Deus segura as pontas e não deixa que nenhum sofrimento além da nossa conta caia sobre nós. Esse é o privilégio. Ao contrário disso, Cristo se fez pecado. Ele vai ao limite da cisão completa. E essa é a condição de privilégio que temos. Deus não cinde conosco de forma completa. Então, não dá para a gente esperar que o mundo seja diferente. Enquanto estivermos aqui, sim, vai ter sofrimento. Porém, cada vez que sofremos, e a lição traz essas duas referências para a gente, duas coisas que a gente deve ter em mente quando sofre. A primeira delas, Cristo, nosso Senhor, assim está escrito lá na lição, sofreu mais do que qualquer um de nós. E segundo, à medida que sofremos, temos que lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo, ou seja, ter em mente que nos foi prometido alguma coisa por meio do sofrimento dele. E é essa promessa que nos mantém firmes, ou seja, vida eterna.
A vida eterna que é prometida por quem não pode mentir, a vida eterna que foi ofertada gratuitamente, a vida eterna que nos foi concedida de forma plena por um Deus que não muda, por um Deus que faz todas as coisas que têm que ser feitas, e mais, um Deus que afirma: ninguém vai conseguir tirar vocês da minha mão, a não ser vocês mesmos. Qualquer um que tentar, eu defendo. A única coisa que eu não posso fazer é segurar vocês à força. Mas de resto, estamos protegidos se estamos com Deus. Essa é a condição de aprendizado máximo do Crisol, ou seja, entender que a única coisa que nos rouba a salvação somos nós mesmos. Ninguém mais tem o poder de fazê-lo, ninguém tem o poder de nos tirar das mãos de Deus, exceto nós mesmos. Vou terminar a lição do trimestre com o texto do desejado que está no final da lição, que é o texto que descreve o sofrimento de Jesus. 3 vezes fez essa oração, 3 vezes sua humanidade recuou diante do último e supremo sacrifício. Entretanto, surgiu a história da raça humana na mente do Redentor do mundo, e viu que se os transgressores da lei fossem abandonados à mercê de si mesmos, teriam que perecer. Nessa condição, ele decide que salvaria o mundo, custasse o que custasse de sua parte. E ele se tornaria a expiação de uma raça que quis pecar. O que essas 3 coisas nos ensinam sobre salvação e nos ensinam a respeito da nossa resposta. É mesquinhez demais e eu diria estupidez demais não responder afirmativamente a alguém que deixa tudo para fazer o que Cristo fez. Não responder afirmativamente a isso é loucura. E o incrível é que existem pessoas que são loucas. O mais incrível de tudo é que essas pessoas que são loucas e rejeitam o sacrifício de Cristo, rejeitam o amor de Cristo, chamam os que aceitaram o amor de Cristo de loucos. E eu fico me perguntando sempre quem é louco, afinal. Espero que a lição desse trimestre tenha sido útil para todos nós, no sentido do preparo necessário para o que temos pela frente. E no próximo trimestre, para quem já deu uma espiada na lição do próximo trimestre, algumas curiosidades. A primeira delas, a lição do próximo trimestre tem como autor um brasileiro, o professor Alberto Tim, é o autor da lição do próximo trimestre, o que dirige a principal parte da escrita da lição. E a lição do próximo trimestre vai tratar de um tema importante do nosso tempo, que é a base das deturpações doutrinais da nossa época. E vamos olhar para a questão do conceito da vida, o conceito da morte, o conceito da eternidade e a maneira como a compreensão desses 3 elementos, ou a deturpação deles, pode afetar completamente aquilo que é o plano da redenção, no sentido da compreensão e da percepção e da aceitação do plano da redenção. Espero que tenhamos um bom estudo no próximo trimestre e possamos desenvolver mais algumas outras áreas do nosso aprendizado da Palavra de Deus a partir dessa revisão doutrinal promovida aí pelo professor Tim. Ok? Por hoje está de bom tamanho. Nos vemos no próximo trimestre. Na realidade, nos vemos hoje à tarde, daqui a pouquinho, para aqueles que estiverem na gravação da lição, ou no sábado que vem, para começarmos essa nova lição. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias, sofrimentos e dificuldades enfrentadas no mundo, temos um Deus misericordioso que nos permite a fé, nos permite ver o invisível, nos permite acreditar naquilo que está prometido e nos permite desenvolver o nosso caráter e a nossa condição de recuperação da imagem de Deus para a aceitação da salvação. Te pedimos poder para isso, a presença constante do Espírito e principalmente o poder para o exercício da missão e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido. Oramos em Cristo. Amém.